nosso advogado especialista em agronegócio e tributarista, Eduardo Berbegier, mais uma vez com a gente aqui. Berbegier, bom dia, obrigado pela presença ao vivo mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço, Tavinho, um prazer estar aqui. Bom, temos bastante coisa para falar hoje, mas a começar por uma diferença. Muita gente está confundindo, porque tem muita votação no Congresso e a votação da reforma tributária é uma coisa, a votação do orçamento é outra coisa. São duas coisas diferentes, né? Exato. Na verdade, a reforma, a Câmara votou a reforma tributária no começo da semana, com algumas alterações com relação ao que o Senado havia aprovado, e agora vai para a sanção presidencial. Pioraram um pouco o que aconteceu. E no caso do orçamento, ele foi adiado, foi empurrado. O orçamento foi adiado e votaram ontem o pacote de contenção de custos. É outra coisa também que impacta no orçamento, mas é o pacote de contenção de custos. O orçamento vai para 2025. Bom, a cabeça do contribuinte do brasileiro está um nó porque ele não entende nada. Então vamos para a primeira página do UOL, para a gente falar da reforma e das coisas que foram aprovadas. A reforma... Aqui no UOL fala muito do corte de gastos. Olha, inclusive já deixa eu até dizer aqui, ó, mudou já a manchete ali, porque eu falei que esse caso do Gritzbach, aquele cidadão lá que todo mundo chamava de empresário, que não era empresário coisa nenhuma, ele era lavanderia de dinheiro do crime organizado a serviço do PCC, entendeu? É um caso muito grave e que envolve aí policiais, inclusive. E aí, a partir da ação da Polícia Federal, começaram a aparecer nomes grandes dentro da Polícia Civil. Tá? E está ali na manchete. O Fábio Pinheiro Lopes, inclusive, citado na delação do empresário envolvido com o PCC, o diretor do DEIC, corregedora, deixam cargos em São Paulo. Enfim, esse caso vai se agravando a partir da entrada da Polícia Federal. Mas vai longe, né? Vai longe, só 90 milhões de reais em dinheiro, mais não sei quanto. Você vai muito... E tem chumbo grosso envolvido aí, sendo investigado. E, claro, agora começam as ações de denúncia e defesa, etc. e tal. Antes da gente abrir ali o... O UOL fala muito do corte de custos. A reforma ela foi votada no início da semana. Basicamente, o que aconteceu? A Câmara piorou um pouco mais, né? Se é que é possível. Nós vamos ficar, o nosso IVA, como nós vimos dizendo há muito tempo, vai ficar numa alíquota de 28, 28,5, que é um absurdo, voltando para o nosso telespectador. Eles falaram que tinham conseguido reverter para 26,5 de novo? Não. É 28,5. O Senado diz que colocou aquela trava que nós falamos, que é uma demagogia que diz que o Executivo tem que adotar medidas para não passar de 26,5. Não disseram quais medidas, um senador falou em aumento de cashback, quer dizer, prática nenhuma. Os próprios senadores e deputados já reconheceram que o nosso IVA, que é a soma dos dois tributos, IBS e CBS, vai ficar em 28, 28,5, 28,55. É 1,5 mais alto do que a Hungria, que é o IVA mais alto do mundo hoje, que é 27. Se nós tivermos 28,5, realmente é muito alto. Eu até falei com o Silmar aqui, de repente, lembra um filme famoso aí, certas coisas mudam para continuarem do mesmo jeito. Do mesmo jeito, exatamente. Ou às vezes pior. Às vezes pior. O que a Câmara piorou? A Câmara reduziu, né? Existia uma redução na carga para alguns produtos veterinários de 60%, a Câmara reduziu para 30%, né? Produtos veterinários, PET, saneamento básico, que não impacta diretamente no agro, mas na vida de todos nós. Mas isso eu achei um absurdo. Taxar saneamento, serviço básico de saneamento básico, quando é uma coisa fundamental para a prevenção de doenças, saúde, melhora da condição de vida da população, índice mundial de qualidade de vida na ONU. Saneamento básico que já é tão precário no Brasil. Isso tinha que ser incentivado, BBG. Como nós já falamos aqui, princípio de essencialidade que norteia a alíquota dos tributos sobre o consumo. O saneamento hoje tem uma alíquota de 9,7 na média. Já aumentaria com a redução, o Senado reduziria em 60%, já iria para 11,4 com esses 28,5. Agora, sem redução nenhuma, vai ter a alíquota de 28, 28,5. Para os nossos telespectadores imaginarem.
o nosso saneamento básico, água e esgoto, vai de 9,7 para 28,5. São 3 vezes o custo num país que precisa que a população, grande parte da população, não tenha acesso a água e esgoto. Imagine o custo da nossa conta de água, de esgoto, enfim, o que vai ser dessa mais um item da reforma que a Câmara piorou. E mais, o API, que é o Bernardo Api, que é o secretário especial do Ministério da Fazenda para a Reforma Tributária, disse que o governo não deve vetar quase nada da proposta da Câmara. Porque agora vai para a sanção presidencial. Só o presidente Lula pode vetar alguma coisa se ele quiser. Não volta mais para o Senado, nem para a Câmara. Não volta mais para o Senado. Tá. Então, aquilo que nós temos, ficou nefasta a reforma, ficou com uma carga altíssima. O agro, como nós já falamos... É isso que eu ia te perguntar. Como é que ficou para o agronegócio? O que você destaca? O agro, a maioria dos produtos tem redução de 60%, vai entrar numa alíquota ali de 11,4%. Tá. Como nós já, relembrando o nosso telespectador, o agronegócio hoje tem uma alíquota média de 3,84%. Nós vamos passar para 11,2%. É absurdamente mais alta a alíquota. Produtos ficaram fora da cesta básica, frutas, cereais, alguns óleos, massas, alguns produtos processados, bolachas, que são parte da alimentação do dia a dia, ficaram fora da cesta básica, vão ter redução, mas é uma tributação alta, 11,4%. Nós temos que pensar que o agro vai sofrer uma tributação maior em cadeia, porque nós vamos ter aumento nos defensivos agrícolas, nas máquinas agrícolas. Então, não é só o aumento da alíquota final do agro, é toda a cadeia produtiva sofrendo um aumento. Então, com esse efeito em cascata, nós vamos ter um aumento muito grande. E o que nós não cansamos de dizer aqui, isto é o efeito na mesa do consumidor final, na gôndola do supermercado. Tudo que afeta o agro afeta quem compra alimentos, quem vai no supermercado, quem afeta o dia a dia da população. E, infelizmente, é o que vai acontecer. O Silmar estava conversando também sobre esse assunto com o Silmar agora há pouco, seu conterrâneo lá gaúcho, e o Silmar citou que, infelizmente, mais uma vez, deputados e senadores, nossos parlamentares, olharam para o seu umbigo e para as suas coisas. O dinheiro, houve uma dinheirama derramada aí, solta pelo governo para que a reforma fosse votada e aprovada, mas os interesses aí prevaleceram exatamente para os seus negócios. Acho que não está de todo errada essa análise, não, né? O Silmar, como sempre, muito preciso nas suas colocações, é exatamente isso que aconteceu. Houve uma pressão já no Senado antes, atrasaram a votação para a liberação das emendas, para a resolução daquele conflito. Pressão, né? Pressão, exatamente. Foram mais 7,8 bilhões de liberação, agora a Câmara dos Deputados também. E lembrando que agora no corte de custos, nesse corte de custos, a Câmara não aprovou o que o governo queria como um corte total das emendas, vai ser parcial. Também tem porta aberta lá para manter super salários e até salários. Exatamente. Ou seja, não corta onde precisa cortar. Não vai precisar, além das emendas serem mantidas, não serem cortadas totalmente, né, serem mantidas, super salários também, não vai precisar de lei complementar para aumentos que exige 2/3 do Congresso. É lei ordinária. E um problema, as resoluções do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem força de lei ordinária. Então, o próprio CNJ legisla para ele mesmo, o judiciário, se concedendo aumentos. Eles estão pedindo aumento. Enfim, inclusive agora. Estão pedindo e se concedendo. Se concederam os quinquênios, né, aqueles aumentos a cada 5 anos, se concederam essas... O retroativo de não sei o quê lá. Das férias, a cada 3 dias trabalhados, 1 dia de férias, quer dizer, são vários. Então, nós estávamos falando antes aqui nos bastidores do impacto no dólar, né? O governo teve que despejar 20 bilhões, agora mais 7 hoje, 27 bilhões do mercado para controlar o dólar. Eles estão fazendo desde 99. Já que você tocou nesse assunto, está mais que provado com isso que foi falta de traquejo ou manejo na execução da política monetária. Porque se você tem o dólar disparado, aí fica muita gente dizendo, está botando pressão, está fazendo pressão. Especulação. Especulação é uma coisa que faz parte de tudo, do mercado. Está fazendo pressão, não sei o que e tal. Agora, você tem os mecanismos e as ferramentas para controlar. Está provado por A mais B que se você faz o leilão de dólares, você tem, o dólar baixa. Está mais claro do que... E uma outra questão, falta de credibilidade do país, que gera fuga de capital estrangeiro. Isso que gerou... Eu vi os comentários hoje de economistas de bancos internacionais.
qualificando o ajuste do governo. Insuficiente, tímido, irresponsável, porque falaram em 70 bilhões nos primeiros 2 anos e não vai acontecer. Só esses cortes que o Congresso fez já cai pela metade isso aí. Juntando essas palavras que você falou aí de alguns analistas de bancos e analistas e economistas, podemos dizer que foi feita de forma errada ou de forma amadora, quer dizer, poderia ter sido feita de forma certa e não foi. Fazendo um resumão, digamos assim, porque nós estamos... De tudo, e fechando o ano. De tudo, fechando o ano legislativo, né? Uma bagunça geral. Porque agora vão terminar as votações. O que acontece? O governo bateu o recorde de arrecadação, nós só temos os números até outubro, 10% praticamente, 9,77% de aumento da arrecadação, é muita coisa. Recorde de déficit, 105 bilhões, um pacote tímido que leva o dólar a mais de R$6, a Selic, que o próprio presidente do Banco Central já falou que vai aumentar mais 2 vezes, em 1%, vai a 14,25%. Se não for a 14,5%. Se não for a 14,5%, então quer dizer, qual a conclusão disso? O governo pressionando os contribuintes, nunca arrecadou tanto, querendo arrecadar mais, não só com a reforma tributária, mas com as políticas que está fazendo para aumentar o tributo agora já, nos dias de hoje, gastando mal, né, gerando aumento de arrecadação e mais déficit, perdendo credibilidade no exterior. Vemos os investidores não acreditando mais no Brasil. Esse é o resumo do que aconteceu em 2024. E eu acho que o exemplo disso, que como bate isso na população de modo geral, você já deu em algumas alíquotas que vão incidir e vão começar a aparecer quando esses efeitos da reforma começarem a serem sentidos. E isso não é para agora, isso é para daqui a 2 anos, por aí. Daqui a 2 anos as pessoas não vão entender por que as coisas estão subindo, os preços estão tão altos e vão ter esquecido que tudo isso foi resolvido nessas reuniões para aprovação da reforma tributária. Nosso número mágico, cobrem da gente, 2022, 32,44 a carga tributária, não esqueçam disso. E confirmando aquilo que você disse, que bate exatamente nas pessoas que mais precisam e menos abastadas, para senadores, deputados, e para eles não aconteceu nada, né? Para cargos públicos não se mexeu em 1 centavo, mas no BPC, que é aquele benefício para as pessoas que precisam e têm deficiência, eles mexeram, mas queriam mexer muito mais, dificultar muito mais, mas mesmo assim ainda ele é danoso para as pessoas que precisam do benefício. Ainda assim, existem uma série de requisitos complicados, burocracia, né, análises para concessão. Nós temos uma fila gigantesca de pessoas que precisam e estão aguardando, né? Então, é mais um exemplo de pessoas que precisam e não são beneficiadas, né? No Brasil, milhões de pessoas. Felizmente. Né? Mas em Brasília o sol sempre brilha, né? Lá não existe crise. Né? Bom, você está comigo sexta que vem? Sexta vamos estar depois do Natal. Online. Online? Tá bom. Provavelmente. Mas estaremos aqui. Eu estou por aqui na semana do Natal. Um bom Natal para você e família aí, o 24 e o 25. E depois, na sexta que vem, a gente se encontra de novo aqui. E obrigado sempre aí pela opinião, pela colaboração e pela clareza e lucidez com que você traz os fatos, porque nas sombras a gente só vê muitas coisas caminharem, né? E as consequências sobram diretamente no dia a dia das pessoas. Obrigado, eu que agradeço pelo espaço, pela parceria e também um Feliz Natal, um próspero ano novo para você e para a família, que Deus abençoe. Para os nossos ouvintes também. Amém. Obrigado, Eduardo.